Salve malandro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Neste sabadão vou te mostrar os melhores palpites para você estar montando seu bilhete simples, seu bingo ou até mesmo sua super múltipla odd alta, beleza? Lembre-se de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum tipo de conteúdo. Zeca, qual é a vantagem de eu fazer isso? Todos os dias, quando eu compartilhar os palpites do dia, do próximo dia ali, você vai ter acesso a esse conteúdo com antecedência. Com isso, você consegue ter vantagem em pegar as melhores odds desreguladas do mercado. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Hoje temos 3 joguinhos interessantes, que é do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Grêmio, Bragantino e Flamengo no Maracanã e Palmeiras e Fluminense. O primeiro jogo aqui que eu vou estar passando algumas dicas para vocês é o jogo do Botafogo e o Grêmio. Se você dá uma olhada aqui na classificação, o Botafogo é o quinto colocado com 55 pontos. Atrás tem Fluminense e Bahia com 54 e 53 pontos. Aqui você já vê a necessidade do Botafogo nessa reta final. É se manter ali na quinta colocação para pegar uma vaga direta na Libertadores. Já o Grêmio na parte de baixo da tabela, 12º colocado, 43 pontos. 5 pontos à frente do Santos, que está ali na boca da zona de rebaixamento. Então, o Grêmio também precisa pontuar para não correr o risco de estar descendo ali na tabela, entrando perto da zona de rebaixamento, beleza? Então vamos lá para os palpites desse jogo aqui, família. Botafogo está em 7º colocado ali como mandante em casa. Já o Grêmio, como visitante, tem aqui 17 jogos e somente 3 vitórias, tá? O Grêmio está ocupando aqui a 13ª colocação. E se você for dar uma olhada aqui, ó, os últimos jogos do Botafogo em casa, o Botafogo só perdeu para o Flamengo. É isso mesmo, tá? Grêmio, nos últimos jogos aqui, nos últimos 5 jogos, 2 empates e 3 derrotas. E o primeiro palpite para esse jogo aqui é chance dupla do Botafogo, tá? Isso aí é para você estar complementando ali o seu bilhete, beleza? Outro palpite aqui muito bom é o Palmeiras, Outro palpite muito bom aqui também é o mercado de gols. Ambos os times têm a necessidade de buscar o resultado. Então a gente vai estar dando uma olhada aqui, ó. Over 1,5 bateu em 82% dos jogos do Botafogo em casa. E o Grêmio jogando fora de casa bateu em 82% também, tá? Essa linha de 1,5 tem muito valor, certo? Você pode ver aqui, ó, Botafogo 3-2 contra o Sport, 3-0 contra o Vasco, 2-2 contra o Santos, tomou, né, 3-0 para o Flamengo, 2-1 contra o Bahia. Então, essa linha de over 1,5 tem muito valor, beleza? Aqui o Grêmio fora de casa empatou 2-2 com Fortaleza, perdeu de 2-0 para o Corinthians, 4-0 para o Bahia, empatou de 1-1 para o Santos. Então, mais um palpite aí, over 1,5 gol na partida, tá? E o Botafogo, em casa, marcou em 76% dos jogos, tá? Mais um complemento aí do bilhete é o time da casa marcar um gol, Botafogo marcar um gol, e o Grêmio fora de casa sofreu gol em 94% dos seus jogos, beleza? Vamos estar dando mais uma olhada aqui no mercado de escanteio, para quem gosta de complemento de bilhete aí, trabalhar o mercado de escanteio. Brasileirão é um campeonato que tem uma média muito boa de escanteio aí por partida, beleza? Aqui temos uma média de 9,77 escanteio, o Botafogo jogando em casa e o Grêmio fora de casa uma média de 10. Então a gente vai buscar aí 8 escanteios na partida, uma linha de mais 7,5. Beleza? E um mercado aqui de cartões, que eu também gosto de estar trabalhando bastante aqui. Botafogo jogando em casa, a linha de 1,5 cartão bateu em 65% dos jogos. Já o Grêmio fora de casa, essa linha bateu em 88%. O que é que eu te indico aqui de palpite para esse mercado de cartão? Ambos recebem 2 cartão ou mais 4,5 na partida, tá? Para quem quer montar um bilhete com a odd menor, é válido ambos um cartão e 3,5 cartão na partida. Mas quem quer esticar um pouco, se quiser 4,5 cartão na partida, tem muito valor, porque essa linha
de 4,5 do Botafogo jogando em casa bateu em 71% e do Grêmio fora de casa bateu em 65%, tá? Se a gente for dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Botafogo em casa, o último jogo 6 cartão, o outro 3-2, 5 cartão, né? 8 cartão, 9, 10 cartões e 7 cartão. Então, uma linha muito alta de cartão aí, ainda mais por o campeonato estar na reta final, então tem valor demais, fechou? Então, o próximo jogo aqui, Flamengo e Bragantino. Flamengo que está aqui na liderança com 2 pontos à frente do Palmeiras. O Flamengo tem a necessidade de vencer essa partida. Se o Flamengo quiser ser campeão, ele precisa vencer esse jogo. E se a gente dá uma olhada aqui nos últimos confrontos diretos entre Flamengo e Bragantino, o primeiro jogo na casa do Bragantino, o Flamengo venceu por 2-1. O penúltimo jogo, 2-1. Então a gente vê aqui que o Flamengo ainda não perdeu para o Bragantino e hoje tem a necessidade de vencer. O Flamengo aqui em casa ocupa a primeira colocação como mandante com 17 jogos e 12 vitórias. Já o Bragantino, como visitante, ocupa a 10ª colocação em 17 partidas, só conseguiu vencer 5, tá? Aqui os últimos jogos do Flamengo, os últimos 5 jogos em casa foram 3 vitórias e 2 empates. Os últimos 3 jogos aqui conseguiu vencer. E o Bragantino fora de casa nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, venceu o São Paulo agora na última rodada e empatou com o Mirassol. Então aqui a gente tem aqui 3 rodadas do Bragantino contra 3 times que estão brigando no topo da tabela, que é o Palmeiras, Mirassol e Cruzeiro. Aqui ele teve 2 derrotas, 5-1 para o Palmeiras e 2-1 para o Cruzeiro e um empate de 1-1 para o Mirassol. Então, o primeiro palpite para esse jogo aqui é Flamengo vencer a partida, tá? Uma cotação tá bem justa aí, entre 1,30 a 1,40, tá? Tem muito valor. E vamos estar dando uma olhada aqui no mercado de gols, tá? Flamengo é um time que produz muito gols, tá? É um dos melhores times aí para gols nesse campeonato. Marcou 42 gols e sofreu 8. Tem uma média aqui de 2,47 gols por partida. E aqui a média para essa partida é de 2,94 e o Bragantino fora de casa tem uma média de 1 gol por partida e sofreu 1,59 gols por jogo, beleza? Uma média de 2,59. Então, essa linha de over 1,5 tem bastante valor, que essa linha se cumpriu em 71% dos jogos do Flamengo em casa, e essa linha também bateu em 71% dos jogos do Bragantino jogando fora de casa, beleza? Aqui, ó, os últimos jogos do Flamengo, bateu contra o Santos, Sport, Palmeiras, bateu contra o Vasco, bateu contra o Grêmio. A gente tem um Bragantino fora de casa aqui, que bateu praticamente aqui em 1, 2, 3, 4, 5, bateu em 5 dos últimos 7 jogos. Beleza? Então, mais um palpite aí para complemento de bilhete, 1,5 gol na partida, tá? Para quem gosta de trabalhar o mercado de escanteio, tem um palpite muito bom para esse jogo aqui, que é Flamengo ter mais escanteio no primeiro tempo. Essa linha cumpre praticamente em quase todos os jogos e bateu em 76% dos jogos do Flamengo em casa, tá? E o Bragantino fora de casa é um time que sofre muito escanteio, isso mesmo, principalmente aqui no primeiro tempo. Essa linha do Flamengo em casa, eu falei 76%, mas bateu em 81%, beleza? Então, mais um complemento de bilhete, Flamengo tem mais escanteio no primeiro tempo, beleza? Aqui o mercado de cartão, por ser um jogo muito tenso, né? Flamengo precisa da vitória. Essa linha de ambos um cartão, tá? Bateu aqui em praticamente 100% dos jogos. Se você for analisar aqui, praticamente todos os jogos do Flamengo em casa, o Flamengo recebeu o cartão. E o Bragantino fora de casa também, em todos os jogos recebeu um cartão. Tá uma odd baixa? Tá, porque ambos recebem um cartão e serve para complemento de bilhete. Quem quiser se arriscar um pouco mais, ambos um cartão e mais de 3,5 na partida. Essa linha bateu aqui do Bragantino fora de casa em 76% dos jogos.
E a média, né, de cartão para essa partida aqui é uma média de 4,47 e 5,8 do Bragantino fora de casa. Então é uma média altíssima. E o árbitro que vai apitar essa partida tem uma média de 5,84 cartão por jogo. Beleza? Então é isso. Bora para o próximo jogo aqui, que é o jogo de Palmeiras. E aqui no jogo do Palmeiras, família, a gente tem aqui, mostrar a classificação aqui para vocês. Palmeiras vice-líder, né? Precisa mais do que nunca desse resultado. Vai enfrentar um adversário que também vem sendo muito produtivo, né, nessa reta final do Brasileirão. Inclusive venceu o líder do campeonato, por mais que seja um clássico. O Fluminense vem mandando muito bem nessa reta final e ocupa a 6ª colocação. Foi o que eu expliquei no jogo do Botafogo. Fluminense com 54 pontos está brigando aqui com o Botafogo e com o Bahia pela vaga direta na Libertadores. Então, se a gente dá uma olhada aqui nos últimos confrontos de Palmeiras e Fluminense, né? O primeiro jogo nesse Brasileirão, o Palmeiras venceu lá no Maracanã por 2-1. Fluminense venceu de 1-0, o Fluminense venceu em casa de 1-0 no ano passado. Enfim, o que é que a gente vê aqui? Nos últimos confrontos, a gente vê um jogo meio que amarrado, né? Um jogo para under. Zeca, tem valor under nessa partida? Tem. Até porque será um jogo ali, tipo, muita pressão, Palmeiras que oscilou nessas últimas rodadas, não conseguiu pontuar. E, o Fluminense vai abrir as pernas por causa do rival, do Flamengo. Não, o Fluminense está brigando aqui por uma vaga direta na Libertadores. Não tem nada a ver isso aqui, beleza? A gente tem aqui o Palmeiras como mandante, é o segundo colocado do campeonato, em 18 partidas, venceu 12 em casa, tá? Já o Fluminense aqui nos últimos jogos oscilou bastante, tá? Fora de casa, vou mostrar aqui para vocês. O Fluminense fora de casa empatou com o Cruzeiro e perdeu 3 jogos seguidos. 2-0 para o Ceará, 2-0 para o Vasco e perdeu de 2-1 para o Mirassol. Então, assim, a gente já vê que o Fluminense fora de casa não tem aquela mesma força jogando em casa, certo? Já o Palmeiras aqui ainda não perdeu nesse Brasileirão em casa. E o primeiro palpite que a gente vai tirar dessa análise aqui é Palmeiras vencer algum dos tempos. É isso mesmo. Visando a necessidade de vitória, Palmeiras precisa pontuar. Palmeiras é muito forte dentro de casa, tá? Então, o primeiro palpite para você montar o seu bilhete é o Palmeiras vencer um dos tempos. Cotação acima de 1,30 tem muito valor, beleza? O segundo palpite para esse jogo aqui, como eu falei para vocês, visando os últimos jogos ali, confronto diretos, será o under menos 3,5 gol na partida. Vamos estar dando uma olhada aqui, ó. O over 1,5 gol bateu em 67%. E o Fluminense fora de casa bateu em 76%. Tem valor também? Tem, mas eu prefiro trabalhar over no ao vivo. Você assistindo o jogo ali, você vê ali se o jogo está muito produtivo para over ou não. Mas o meu palpite pré-live para esse jogo é menos 3,5 gol, tá? Se você olhar aqui, ó, esse 2,5 do Palmeiras em casa bateu somente 44% dos jogos. E o Fluminense fora de casa só bateu somente em 33%. É uma média muito baixa para over, beleza? Nos últimos 3 jogos aqui, o Palmeiras em casa, essa linha bateu, por mais que veio aqui, ó, de 5-1, 4-1 e 3-0 para o Vasco. Eu acredito que seja um jogo um pouco amarrado, porque o Fluminense, quando ele enfrentou os times que estão ali na parte de cima da tabela, inclusive a última rodada contra o Flamengo, venceu o Flamengo, e essa linha de under 3,5 bateu. Contra o Cruzeiro, bateu essa linha de under 3,5, saiu 0-0. E contra o Mirassol, ele venceu o Mirassol. Então, por isso que eu acredito, em nível de dificuldade, não será um jogo fácil para o Palmeiras. E também não será fácil para o Fluminense. Então, isso acaba gerando um jogo para under, beleza? E para o mercado de cartão, o meu palpite para esse jogo aqui, Palmeiras recebeu um cartão em casa em 94% dos jogos e o Fluminense recebeu um cartão fora de casa em 88% dos jogos. Zeca, é uma odd baixa? Mas é complemento de bilhete. Ambos recebem um cartão e
mais de 3,5 na partida. Se você juntar ali, vai dar uma oddzinha bacana ali para você estar completando o seu bilhete. Beleza? Então é isso, malandros. Esses são os melhores palpites para você estar buscando aí na pré-live nesse sabadão de Brasileirão. E a minha boa de hoje é o seguinte: over 1,5 gol na partida do Botafogo, sendo que esses 2 gols, um seja do Botafogo e Flamengo para vencer o Bragantino. Cotação odd 1,70 ou mais aí para bilhete simples, está muito bom. E eu também preparei uma múltiplazinha, um bingo, cotação odd 3 ou mais. Link desse bilhete pronto está aqui na descrição e também vou compartilhar com vocês nos meus canais gratuitos. Neste sabadão a gente tem uma rodada cheia de europeu, né? Zequinha aí, as boas do europeu. Eu vou compartilhar no meu grupo gratuito. O link está na descrição. E se você já está no grupo, ativa a notificação que esse sabadão vai ser abençoado, beleza? Lembrando que a gente também vai buscar oportunidades no ao vivo. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilhe com um amigo para estar me ajudando, se inscreve no canal e ativa o sino. Que nosso sabadão seja abençoado e até o próximo vídeo.